Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Deixa eu só conferir. Bom dia a todos e a todas. Bom, gente, hoje meu nome é Wagner, eu vou mediar a sessão. Só quero conferir aí se os apresentadores já estão, para depois a gente não perder tanto tempo se organizando antes da apresentação, né? Não perder tempo durante as apresentações. Então, o primeiro trabalho vai ser apresentado pela Heloísa, né? Isso. Tá aí, perfeito. E o segundo trabalho pela Edna da Silva. Isso mesmo. Então tá. E aí, né, for 11h20, a gente já começa com o primeiro trabalho. Então a gente segue as normas do Congresso, né, 15 minutos de apresentação, depois a gente tem 10 minutos para conversar com vocês, fazer algumas contribuições, realmente, e depois a gente abre para o público, tá? Não se preocupe com o tempo, apresente tranquilamente, né, nem sempre a gente vai gastar os 10 minutos debatendo, então também a gente quer deixar mais tempo aí para o público poder conversar com o trabalho de vocês também, perfeito? Aí na hora que for 11h20, Heloísa, você pode começar aqui, depois a gente começa a discutir seu trabalho. Posso testar aqui para projetar? Pode sim, por favor. Está aparecendo a minha tela para vocês? Tá em trânsito. Agora sim. Agora sim. Luiz, na hora que você quiser começar, você pode iniciar sua Vou apresentação. iniciar, então. Bom dia a todos. Meu nome é Heloísa. Eu sou aluna do mestrado em Contabilidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Cascavel. E junto com o meu colega Justimário, com o professor Alad, que está presente na sessão nos acompanhando, e o professor Vinícius, desenvolvemos a pesquisa, então, que tem como título Produção científica sobre normatização contábil baseada em princípios e em regras, uma análise bibliométrica e sociométrica entre 2001 a 2019. Essa pesquisa, ela se originou, então, de um debate que nós estivemos na aula de Teoria da Contabilidade com o professor Aládio, e na discussão que se falava se a normatização contábil seguia princípios ou em regras, nós tivemos, então, interesse de estar desenvolvendo essa pesquisa. Eu só passar um slide aqui. Então, só trazendo um contraponto assim, inicial do que seria, então, um sistema contábil baseado em princípios, o que seria baseado em regras. O sistema baseado em princípios, ele tem como pressuposto em determinar o que, não determinar assim, o que deve ser feito, mas sim decidir como deveria, né? Qual seria a melhor forma de ser feito, né? Qual que é a necessidade de ser feito aquela mensuração, digamos assim. Já o sistema contábil baseado em regras, então ele tem um pressuposto de ditar quais seriam os métodos específicos para utilizar, né? Então ele tem um cunho mais de determinar quais são as regras mesmo, os métodos que devem ser aplicados. Então, de acordo com essa distinção, né, se seria um sistema baseado em princípios ou em regras, desenvolvemos então a pesquisa para identificar o que é que está sendo comentado, discutido na literatura, nas produções científicas, sobre esse assunto, se ele concorda que é mais baseado em princípios ou se é mesmo em regras. Então, utilizando mesmo, então, o objeto da pesquisa, que tem esse foco, então, a identificar quais são as produções, a produção científica sobre o tema normatização contábil baseada em princípios ou em regras, verificamos, então, que as produções científicas elas contribuem, então, para identificar e divulgar, então, como que está o conhecimento sobre aquele tema, né? Em qual patamar de discussão está se debatendo sobre aquela temática. Sobre a lacuna, então, da pesquisa, nós identificamos que
Há estudos, sim, que então têm como esse objeto identificar essa produção científica, mas, no entanto, elas estão direcionadas para uma área mais geral da contabilidade, sobre identificando todos os assuntos por temas, né, sobre o ensino, sobre contabilidade gerencial e financeira, mas não de maneira específica sobre a temática, então, normatização contábil baseada em princípios ou em regras. E quando a gente fala, então, de estudos também sociométricos, que analisam essas redes de autorias e sobre as instituições, também só tem estudos voltados para analisar a área contábil no geral, no todo, e não de maneira específica para esse assunto que está sendo discutido. Então, com isso, nós chegamos, então, ao problema de pesquisa, né, que é discorrido, então, no trabalho. Quais são as principais características bibliométricas e sociométricas da produção científica, então, sobre o tema normatização contábil, baseada em princípios e em regras. E para isso, então, tem um objetivo geral e está analisando, então, essas principais características bibliométricas e sociométricas do tema, então, sobre a normatização contábil baseada em princípios e em regras, e que foram, então, publicadas entre 2001 a 2009 nas bases SPEL, Portal Periódico CAPES e Google Scholar. Então, o artigo então está estruturado em 5 seções. A primeira, que é a seção introdutória, a segunda, que fala sobre a revisão da literatura, ele vai fazer uma explanação sobre a origem da regulamentação e busca de princípios, a normatização contábil baseada em princípios ou em regras, e também falar sobre a metodologia, então, que tem as pesquisas bibliométricas e sociométricas. Já a terceira seção, então, ela vai fazer o delineamento da pesquisa, né, são os procedimentos metodológicos, e na quarta seção ele faz a análise, então, dos resultados que foram obtidos, e, por fim, na quinta seção, faz a conclusão geral e sugestões, então, de pesquisas futuras. Então, um ponto que merece ser destacado na revisão da literatura é justamente, então, sobre a metodologia da pesquisa bibliométrica e sociométrica, né? Sendo que são, então, o objeto do artigo. A pesquisa bibliométrica, ela tem 3 leis, então, que direciona como deve ser feita a análise, qual que é, digamos assim, o direcionamento, então, de como deve ser feito esse estudo. Tem a lei de Lotka, que demonstra, então, a existência de uma relação quantitativa entre a frequência de autores produzindo um número X de trabalhos. Então, ela tem esse objetivo de apresentar quais são os autores e o tanto de trabalhos que aquele autor produziu sobre essa temática. E a lei, então, de Bradford, então, identifica quais são os periódicos mais relevantes. Então, dentro dessa temática, vai ser analisados os periódicos que foram publicados e se tem algum que tem uma maior incidência dos outros de publicação. E a lei de Zipf, então, vai permitir mapear quais uma frequência de palavras-chave que são utilizadas, então, por esses autores para poder estar identificando, então, os trabalhos nessa temática. E a pesquisa sociométrica, então, ela usa as redes de relacionamentos de autoria entre os autores e instituições. Então, por meio dela, vai ser possível analisar quais são os laços que determinado autor tem com outros autores, né? Por exemplo, ele pode estar trabalhando feito um artigo com determinados autores, mas ele também fez artigo com outros autores, e esses outros autores também fizeram com outros terceiros. Então, por meio desses laços, consegue identificar, então, qual que é a relação, então, que esses autores estão trabalhando com outros autores que debatem sobre essa área. Sobre a metodologia, então, ela realizou uma pesquisa quantitativa com finalidade descritiva. Adotou-se, então, como procedimento técnico a pesquisa documental, né, que pesquisou nessas bases, então, os trabalhos que estavam direcionados para essa temática, e operacionalizado, então, para fazer análise por meio das técnicas da bibliometria e sociometria. Então, depois que foi buscado todas essas pesquisas nessas 3 bases, foi colocado todas as informações na planilha do Excel com o nome dos autores, o ano, a revista, qual que era a entidade que estavam vinculados, o título, o resumo e também os resultados. E por meio, então, depois que foi colocado todo esse detalhamento de cada artigo, foi identificado quais
que eram realmente que tratavam sobre aquele assunto. Alguns só estavam, tinham somente no título, mas não falava nada no corpo do texto, né? Então, esses foram descartados porque o foco realmente foi aqueles trabalhos que detalhavam sobre essa questão, trabalhavam realmente dentro dessa temática. E depois, então, com todos esses dados dispostos na planilha, foi jogado, então, no software Cinet, essas informações, e criado, então, gerado as redes sociais. Então, falando sobre os resultados, percebeu-se que no ano de 2010 foi o ano que houve mais publicações, então, sobre essa temática, né, sobre normatização contábil baseada em princípios e em regras, e no ano de 2006 e 2012 também houve, comparado aos outros, uma publicação maior, né? Sendo que em 2010 foi publicados 5 artigos e em 2006 e 2012 4 artigos. Totalizou, então, a amostra que nós buscamos, então, nessas 3 bases, 27 artigos, destacando, então, para a publicação em 2006, 2010 e 2012. Foi identificado, então, obedecendo, então, as leis da bibliometria, que os autores, então, por artigo, identificou que 9 artigos era produzido apenas por um autor, 8 artigos por 2 autores e 7 artigos por 3 autores, sendo que somente um artigo foi identificado, então, com 7 autores, e isso também vai influenciar na análise depois das redes, né? Então, já justifico o porquê. Então, observou-se que a maioria, então, das publicações realizadas sobre o tema, elas contemplam de 1 a 3 autores, representando aproximadamente 89%, então, da amostra desses artigos, então, que foram elaborados de 1 até 3 autores. Então, aqui nas redes de coautorias, destaca-se, então, para o Niyama, que ele é um dos autores que mais tem laços com outros, né? Podemos identificar aqui que ele tem um trabalho com o Morgan, com o Pederiva, tem outro trabalho com o Dantas, o Rodrigues, outro terceiro trabalho com o Edilson Paulo, com o Mota e com o Oliveira. E o Edilson Paulo também, além então, de fazer esse trabalho com o Niyama, ele também tem outro trabalho com o Girão e com o Carvalho. Isso também, então, é observado em outros, né? Por exemplo, o Trombeta, que tem com a Carmona, e depois com o Zos e o Alfred Weinhorn. Então, aqui você percebe que o Trombeta ele tem 2 trabalhos, né? Tem duas relações, mas, no entanto, são 3 laços. O que deve ser considerado é a ligação entre eles. E por isso que influencia a questão dos 7 autores que eu havia falado para vocês na análise. Porque, por exemplo, esse trabalho aqui teve 7 autores, eles representam bastante laços. Então, por exemplo, o Noves, ele tem 6 laços com esses outros autores, mas apenas um trabalho. Diferente do Niyama, que tem 7 laços, mas ele tem 3 trabalhos, né? Então, percebe-se que ele tem a relação com ele com outros autores é muito mais maior. Além de ter 7 laços, são autores diferentes e trabalhos diferentes também do que somente o Nobis, que é um trabalho, mas que contempla 7 autores nesse trabalho. Então, tem que identificar essa questão também. Sobre as instituições, então, que estão vinculadas com esses autores, identificou-se que a maioria, então, é brasileira, com destaque para a UNB, pela UFPB e pela UFRN, que são, então, brasileiras. Outras também instituições que foram identificadas que têm essas vinculações foram da Austrália, da Inglaterra, da Nova Zelândia, da Espanha e da Alemanha. Então, analisando a rede, então, dessas instituições, percebeu-se, então, que a que tem maior laço é a London, né, justamente por ter essa característica dos outros autores, que são 7 autores em apenas um trabalho, então ela vai direcionar para ter mais laços, né? Mas, como falei para vocês, tem que estar analisando também essa questão de trabalhos diferentes, né? E outra instituição, então, que também se destaca é a Graça. E as outras apresentam como tem um autor apenas, né? Então, aqui vocês podem estar percebendo que elas vêm de forma isolada. E sendo que, então, os fortes laços, aqueles trabalhos que contemplam mais de um autor, e também aqueles que fizerem os trabalhos com outros trabalhos com outros autores. Sobre os tons periódicos e as palavras-chave que foi encontrado com maior frequência, o periódico que mais se destaca é o Abacus,
que ele tem 4 publicações, então, de trabalhos que estão trabalhando sobre a normatização contábil baseada em princípios e em regras. E as palavras-chave que mais se destacaram, então, nos trabalhos, foi a questão, então, baseada em normas, padrões, contabilidade, regras, princípios e regulamentação. Então, chegando, por fim, a uma conclusão, os achados, então, apontam que, então, há predominância maior de trabalhos que são realizados de forma individual, né, 9 trabalhos que têm apenas um autor, mas há cerca de 89% da amostra, então, dos trabalhos encontrados, 27 trabalhos, 89% tem de 1 até 3 autores. E a maioria, então, das instituições que trabalham sobre essa temática são brasileiras, né? Então, a gente pergunta, mas por que brasileiras? Porque por conta do nosso ambiente econômico, né? Então, ele tem essa dificuldade de implementar qual seria o melhor modelo, né? Então, esse debate vai persistir e, às vezes, também, não somente sobre se é baseado em princípios ou em regras, mas também pode estar vir acrescentar nessa discussão uma terceira abordagem, que seria baseada em objetivos. O Dantas, o Niyama novamente, e o Rodrigues e o Mendes, eles destacam essa questão da carência, então, do estudo acadêmico sobre essa temática, mas se refere a um lado que, por conta da convergência às normas do IASB, tem uma propensão, então, de estar fazendo uma adoção, ser mais essa normatização contábil, ser baseada em princípios, né? Mas a discussão pode, então, como destaca por eles, continuar mais acrescentada de uma terceira abordagem, baseada em objetivos. Tem poucos trabalhos também estão sendo destacados sobre essa terceira abordagem, sendo ela uma alternativa entre essas duas, buscando aliar então as vantagens das duas formas para estar conciliando e tentando implementar então uma forma do que seria então a normatização contábil, no que seria baseado. Então, para sugestões de pesquisas futuras, né, recomenda-se que passem a desenvolver trabalhos, então, sobre essa temática, levantar evidências e tendências da normatização contábil, principalmente, então, no nosso contexto brasileiro, por essa dificuldade de implementar qual seria o modelo ideal, sendo que cada um tem essas vantagens e desvantagens, mas também contribuir para acrescentar sobre isso, porque há poucos trabalhos também que evidenciam qual que é a vantagem de um modelo e de outro. Então, aprofundar na discussão sobre essas vantagens e desvantagens e também acrescentar sobre essa nova temática, essa nova abordagem, baseadas em objetivos. Então, recapitulando todo esse contexto então do trabalho, identificando quais são as características bibliométricas e sociométricas, tem destaque então para o autor do Niyama, que ele é um dos autores que tem mais produção sobre essa temática. A Abacus também é o periódico que tem mais publicações, então tem um aceite melhor sobre essa temática, né? Então, investigar o porquê que outros também não poderiam estar mais aceitando, sendo que algumas revistas têm de 1 a 2 trabalhos só que aceitam sobre essa temática. Então, seria isso as minhas explanações sobre o trabalho. Obrigada pela atenção e eu fico à disposição das contribuições e dúvidas. Luísa, obrigado pela apresentação. 15 minutos, né? Então, parabéns mesmo por controlar o tempo também, isso é uma característica muito boa. Parabéns a você e aos demais autores pelo trabalho. Eu, particularmente, sempre acho interessante os trabalhos sociométricos e bibliométricos, revisões de literatura, porque são a base para a gente ver quem está pesquisando uma temática, o que está sendo feito, uma pesquisa bem necessária. Então, quando eu começo a fazer qualquer tema, eu sempre procuro fazer uma revisão sistemática da literatura ou faço um artigo bibliométrico. Então, muito relevante esse tipo de pesquisa, sim. E eu vou fazer algumas considerações no sentido da gente pensar, assim, no seu trabalho, se ele, né, o que a gente pode melhorar, minhas sugestões, eu, como possível, um avaliador de um artigo desse para uma revista. Então, na hora que eu li seu trabalho, tive algumas inquietações, algumas coisas que me deixaram na dúvida. Então, eu vou fazer algumas sugestões, algumas colocações para você, junto com os demais autores, pensarem a respeito, tá? Primeiro, eu acho que o tema é super relevante, super interessante, né? A execução do trabalho é bem interessante, a introdução dela
preciso de alguns apontamentos, mas eu vou direto na metodologia, onde que eu acho que o bicho está pegando mais, tá? E a gente vai ver, assim, se a gente pensar na estrutura do seu trabalho, eu acho que vocês gastam mais, assim, mais páginas com referencial teórico, que ele está bem construído, bem amarradinho, só que a sua metodologia, a sua análise de resultados, ela está bem enxuta. E é esse ponto que eu acho que a gente pode pensar nele para um artigo, para uma revista, tá? A primeira coisa nos seus procedimentos, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é na questão da seleção das palavras. Pelo menos ali não está claro para mim. Por exemplo, você elencou uma série de palavras, você elenca as palavras em português, aí você fala, eu pesquisei as palavras também em inglês. Mas os termos em inglês não aparecem no seu trabalho. E quando eu li isso, eu já fiquei pensando assim, será que ela colocou todas as palavras de uma vez em cada uma das bases de dados? Ou ela utilizou as palavras separadas nas bases de dados? Não fica claro para quem está lendo o seu trabalho. E quando a gente pensa nisso para uma revista, isso pode justificar a seleção completa dos artigos da sua amostra. Então, acho que deveria repensar, ou pelo menos assim, deixar mais claro isso, né? Quais palavras eu utilizei em português, quais que eu utilizei em inglês, tá? E deixar ali para a gente como que elas foram organizadas, se de forma conjunta, separada, né? Quais operadores booleanos ali que você utilizou para fazer essas pesquisas nas bases de dados ou não. Outra coisa que eu iria sugerir também, que é uma coisa que eu fiz, inclusive no artigo sociométrico que está para sair aí, é montar uma tabelinha e separar assim quantos artigos você achou lá na Spell, na CAPES, no Google Acadêmico. E aí você vai perceber o quê? Né? Logicamente vai ter artigos que vão estar duplicados. O artigo está no Spell, mas está no Google Acadêmico. E interessante você mostrar quantos artigos estão duplicados e a partir desse, né, desse resultado, tem um total, tirei os duplicados. Desses que restaram, quantos que foram eliminados? Tá? Quantos que foram excluídos? E isso me chama atenção para sua seleção. Por quê? Você tem 386 artigos, vocês eliminaram 359 e chegaram a 27. E aí, para quem está lendo, fica bem curioso. Eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, mas por que que excluiu? Né? Quais foram as justificativas para a exclusão? Tá? Eu acho que, e quando a gente pega assim, em paralelo, artigos de revisão sistemática da literatura, que é um artigo mais trabalhado, que tem outro foco, eles justificam muito bem por que você está descartando um artigo científico. Quais foram as justificativas? Eu acho que você pode trazer isso para o artigo seu também, né? Você fala assim, olha, eu li, sei lá, só o resumo, né? Eu verifiquei que o trabalho ele não condizia com aquilo que eu procurava, então eu excluí 100 trabalhos. Aí depois eu li, né, do restante, li a introdução. Quantos que eu fui descartando a partir disso, tá? Eu acredito que você fez esse procedimento, mas ele tem que ficar claro para a gente ali na metodologia, porque da forma que está, você fica com a pulga. 386 chegou a 27, então você chegou a 7% só da sua população. Aí a gente fica com essa pulga, tá? Justificar isso. Outra coisa também que me deixou bastante na encruzilhada é a escolha do período de análise. Você escolhe de 2001 até 2019. E aí você coloca a justificativa, porque quando a gente iniciou a discussão de harmonização no Brasil. Aí eu falei, beleza. Mas aí eu fiquei assim, olha, mas ela não está analisando só o Brasil. Ela está analisando o Brasil e o termos em inglês. Mas aí eu falei assim, mas se fosse, eu quero analisar só o Brasil. Essa justificativa para mim, eu falei assim, show de bola. Mas como você joga isso para pesquisas internacionais, aí eu fiquei assim, será que ela quer pegar as pesquisas que estão sendo citadas no Brasil ou não? Eu não sei. Para mim ficou desacoplado essa justificativa. Eu estou analisando a partir da harmonização no Brasil, mas eu estou pesquisando o mundo inteiro. Mas no mundo inteiro as pessoas podem pesquisar isso bem antes disso. E elas pesquisam, tá? Então, repensar. Porque assim, na hora que a gente faz, a gente, né, coloca, tá muito claro para vocês, autores, mas para a gente que está lendo de fora, a gente lê com outro critério. É mais fácil criticar do que fazer, eu sei completamente, mas algo para a gente pensar. Outra coisa interessante que você coloca ali, né, você até ressalta, a Abacus é a revista que tem mais artigos sobre a temática. Eu acho que seria interessante você colocar também, né, olha, essa revista aqui, o fator de impacto dela, o JCR dela é tal. Ou o número de citações dessas revistas, né, pelo número de citações dela lá pelo Google Acadêmico, é X,
tá? Isso mostra a relevância dessas revistas. Aí eu posso olhar para o seu artigo e falar assim, olha que legal, né? Ela fez uma revisão sociométrica, bibliométrica, ela identificou que essa revista aqui, que tem um fator de impacto alto, tem um grande índice de citações, é interessante eu mandar um artigo meu dessa temática para lá. Então isso fica mais legal o seu artigo ainda, tá? Eu acho que isso, sim, para metodologia dá uma robustez. Nos seus dados, eu acho que você pode pensar, tá? Uma sugestão, junto com os demais autores, tá? Eu acho que vocês poderiam inserir os indicadores que tem no próprio Cinet, o Cinet, no software. Ele estabelece as redes, né? E ele faz uns indicadores bem interessantes, né? O indicador de centralidade de grau, o indicador de intermediação, o de densidade das redes. E cada um deles você vai conseguir identificar assim qual que é a força da relação entre os autores, qual é a relação entre os autores, qual é a força dessa rede, né? E aí você pode aí apontar, com certeza, olha, esse autor é o mais profícuo, esse autor se relaciona mais com os demais, sabe? E esses indicadores o Cinet ele vai te dar. E eu acho que se você coloca isso na sua discussão, principalmente ali com os autores, vai ficar ela mais rica. E talvez isso para uma revista fique mais interessante. E aí, se você quiser, junto com os pesquisadores, com seus professores, o seu colega aí de mestrado, dar um up mais, dar um trabalhinho a mais, eu acho que seria interessante você olhar para esses artigos, ler eles assim, com cuidado e tentar organizar em temáticas, tá? Mas aí você vai encontrar depois que você lê com cuidado, tentar achar semelhança entre eles, tá? E organizar eles em temáticas. Aí, isso aí é a literatura que vai te dizer. Por quê? Se amostra como que os autores estão se relacionando, as universidades, e depois você mostra como que esses artigos podem ser segmentados, tá? E talvez isso, tá? Se você organizar esses artigos uma nova estrutura, como que eles se relacionam, você consegue justificar algo que está lá na sua introdução, tá? Que na hora que eu li, eu fiquei assim, mas será que ela vai fazer? Que aí você fala assim, eu quero detectar as descobertas, eu quero identificar os pontos fortes e as fragilidades das pesquisas. Só que só pelas redes, eu acho um pouco improvável que você consiga fazer isso. Mas se você ler esses artigos e organizar eles e começar a identificar o ponto forte, o fraco, né, a fragilidade, até onde ele vai, onde um artigo complementa o outro, aí você responde isso que está na sua introdução. Aí, se a gente pensa desse encadeamento, o seu artigo, eu acho que ele fica um artigo mais robusto, mais bacana. Não que ele não esteja. Eu olho para ele e falo assim, ele está legal, mas ele pode dar um passo acima. Você está me entendendo? Só de ter feito a temática já achei interessante. Então, por que não dar um passo acima e conseguir uma publicação bacana para vocês, tá? E aí, com certeza, né, se você fizer essas reestruturas, né, o seu artigo vai ter que dar uma movimentada, e aí eu acho que você vai ter mais substância para você discutir os seus achados nos seus resultados, tá? E aí, com certeza, o seu trabalho vai dar um fôlego maior. Pelo menos assim, é o potencial que eu vejo nele, tá? Bom, essas são as minhas sugestões. Eu acho que eu quase estourei meu tempo. Falei os 10 minutos, eu achei que eu fosse falar menos. E queria abrir para os demais participantes, para os demais autores, se alguém quiser comentar. Você mesma, Heloísa, se quiser comentar alguma coisa. Eu concordo muito com os seus pontos que você colocou, com certeza vai contribuir, vai dar uma robustez maior. A questão da revisão sistemática, depois que foi finalizado o artigo, nós produzimos ali no mestrado outro artigo com revisão sistemática e realmente dá uma visão totalmente diferente dos dados. Então, com certeza, vou adotar esses pontos sobre essa metodologia aqui no nosso trabalho. Oi, professora Ládio. Olá, bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Wagner. Professor Wagner. Bom Me dia. permite fazer uma observação? Claro, com certeza. Eu quero primeiro parabenizar a Heloísa, né, e o Josimar pelo trabalho excelente. Eu acho que as suas observações, professor Wagner, eu acho que vão coroar. Eu acho que esses apontamentos, esse encaminhamento
Eu vou dar destaque para essa última parte. Eu também gosto muito de estudos sociométricos e bibliométricos, mas sempre destaco assim, né, Luiz? Acho que a gente discutiu isso. É chegar num diferencial além daquele do levantamento das redes, né, e dar aquela contribuição. E especialmente esse último ponto, professor Wagner, ele é fundamental, né, para coroar a reflexão crítica e, de fato, dar a contribuição. Obrigado pelas observações. Nós vamos voltar a discutir isso, né, Heloísa? Ótimo, parabéns aí. Obrigado, professor Wagner. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar nos congressos, eu gosto de encontrar o artigo que a gente vê nos congressos em revistas. E alguns a gente vê que ele se perde no meio do caminho. E não deixe parar, tá? Que tem potencial, já passou, né? Só de estar no Congresso USP já é uma seleção. E eu acho que Congresso é um momento de discussão e quem lê de fora encontra um tanto de caroço, tá? Então, continue trabalhando nele. Eu espero encontrar esse artigo numa revista, porque eu sou professor da área de teoria da contabilidade, então em algum momento eu vou utilizar esse artigo aí. Então, parabéns aos autores. Muito obrigada, professor Wagner. Tem mais participantes? Então é, Ed, né? Acho que a gente já pode começar só se organizando, testando a apresentação. Tá certo, eu vou testar, tá bom? Vocês conseguem visualizar? Sim, perfeito. Tá. Então, ao sinal, eu começo, tá? A apresentação. Acho que você pode começar, que a gente acabou um minutinho antes. Pode ficar à vontade, talvez a gente ganhe mais tempo lá no final. Tá certo. Então, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, nesse contexto de pandemia, participar desse evento. Então, eu espero que a gente possa discutir, trazer contribuições para a nossa pesquisa, a fim de que, de fato, ela se torne conhecida e que seja futuramente publicada, tá? Então, eu irei apresentar hoje o artigo com o título Liquidez Contábil, Risco Retorno Esperado e Restrição Financeira em Tempos de Pandemia no Brasil. Então, ele foi realizado pelo autor Lineker, por mim e pelo professor José Dilton, todos do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPB. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi examinar se as firmas com maior liquidez contábil, independente do seu estado de restrição financeira, se elas apresentariam o menor risco retorno esperado de mercado em tempos de pandemia, dentro do contexto do mercado de capitais brasileiro, tá? Então, o que nós vemos na literatura, né, é que essa relação entre liquidez contábil, risco e retorno esperado de mercado, ela tem sido, né, caracterizada por se condicionar ao evento de restrição financeira. Então, conforme, né, esses autores, existe uma relação positiva, né, dessa relação liquidez contábil, risco e retorno para firmas sem restrição financeira, e existe uma relação negativa para firmas com restrição financeira, tá? Então, os argumentos, né, para essa contextualização, para essa distinção, ela residiria no benefício existente em firmas financeiramente restritas, né? Então, as empresas, elas iriam utilizar, né, de uma maior liquidez para implementar seus projetos, implementar todo o seu valor, e isso, né, consequentemente, iria refletir no menor retorno esperado de mercado, né, à medida em que os investidores, eles ficariam mais dispostos a pagar por um preço maior pela ação dessas empresas que teriam, de fato, maior liquidez.
Então, esse benefício da liquidez, ele é plausível, né, que se apresente de forma diferente dentro do contexto Covid, né, porque as empresas, né, elas possuírem ativos líquidos, ou seja, elas terem maiores liquidez, buscarem ter maior liquidez, foi uma das estratégias, né, das empresas para que elas enfrentassem todas as restrições e as dificuldades que foram encontradas diante da pandemia, né, e mesmo aquelas empresas que eram mais capitalizadas ou com resultados mais sólidos, tá? Então, dado esse contexto, né, de pandemia, conjectura-se que firmas que têm uma maior liquidez contábil, elas tenham apresentado menor risco-retorno esperado de mercado que aquelas firmas de menor liquidez contábil, né? Ou seja, a busca pela liquidez, né, como forma de fazer frente a esses impactos ocasionados pela pandemia, trouxe, né, reflexos e efeitos da intensificação nessa relação liquidez e retorno esperado, tá? Então, assim, embora não houvesse, né, uma coleta exaustiva, a gente não conseguiu localizar estudos dentro do contexto brasileiro que investigassem essa relação dentro, né, do contexto Covid. Então, Perobelli, Fama e Sacramento, né, 2016, que foi um dos artigos que a gente se embasou, eles examinaram essa relação liquidez contábil, risco e retorno esperado de mercado no contexto brasileiro, só que não houve, né, testes condicionados ao evento relacionado ao contexto de restrição financeira, que é o evento que nós estamos caracterizando pela pandemia, tá? Então, no processo, né, metodológico para a realização desse trabalho, o nosso universo foram todas as empresas listadas na B3, contudo, a gente chegou a uma amostra de 171 empresas, porque foram excluídas as empresas financeiras, aquelas que tinham todos os dados completos. Então, nós chegamos a 3.983 observações trimestre, e a nossa base de dados foi a economática. Então, a gente utilizou o período de 2010 a 2020, utilizando eventos trimestrais, né? Sendo que em 2020 nós utilizamos 3 trimestres, tá? Então, nós realizamos também o processo de inserização dessas variáveis para tratar os utiláveis e a gente considerou os PECENTIs 5 e 95, né, segundo passos, e Coelho 2019. Então, para a gente medir a liquidez contábil, a gente adotou como proxy o saldo em tesouraria, segundo o artigo que a gente embasou de Perobelli, Fama e Sacramento, né, apurado pela equação do saldo em tesouraria, tá, descrita. E para medir a variável risco e retorno esperado, nós tivemos como proxy o beta do mercado CAPM, tá? Então, nós utilizamos também, assim como o autor Perobelli, Fama e Sacramento, a equação do beta, né, considerando o retorno mensal das empresas na janela de 60 meses anteriores àquele determinado período. E a gente salienta, né, que para medida de restrição financeira, a gente construiu uma variável dummy, né, onde se assumia para as empresas, né, o ano posterior em que elas apresentavam, né, o EBITDA menor que a despesa financeira por 2 anos consecutivos e também a redução do seu valor de mercado por 2 anos consecutivos. Então, essas empresas, elas assumiam a condição de restrição financeira e 0 caso contrário, né, segundo o artigo de Rezende et al. 2017. E a medida representativa da pandemia, a gente inseriu uma variável dummy para os 3 trimestres, né, iniciais de 2020, que são caracterizados por esse período, né. Então, para examinar a nossa hipótese, né, de que essa liquidez contábil, ela vai afetar de forma negativa esse risco-retorno esperado de mercado, durante o contexto Covid, né, a gente expressou um determinado modelo, onde nós realizamos algumas interações também com a variável Covid, né, com o período Covid, tendo em vista capturar a essência, né, da resposta para a nossa hipótese de pesquisa,
tá? Então, esse é o modelo descrito da nossa equação, conforme, né, vocês, aqueles que puderam ler o nosso artigo, verificaram, tá? Então, aqui eu descrevo algumas das técnicas que nós realizamos para chegar nos nossos resultados. Então, o beta do mercado, né, do período analisado, a gente levou em consideração a data limite que foi requerida pela CVM de divulgação das demonstrações contábeis das empresas no contexto Covid. Então, para o primeiro trimestre, né, a data 30/6 de 2020, o segundo 31/8 de 2020 e o terceiro 30 de novembro de 2020. Então, até essa data, nós tínhamos esses 3 trimestres completos de 2020. Então, o processamento do modelo, né, nosso modelo 3, que eu apresentei anteriormente, ele se deu por meio de regressão linear múltipla, onde a gente realizou a estimação pelo GMM. Então, dada a provável, né, existência de problemas de endogeneidade e autocorrelação, foi adotada essa forma de analisar os dados por meio dessa regressão. Então, essa regressão, ela foi processada com correção da variância para amostras finitas, né, para que fosse possível corrigir possível heterocedaticidade, conforme proposto, né, por Indy Maser, 2005, e a existência de multicolinearidade entre as variáveis, ela foi examinada com análise da correlação, tá? Bem como também os problemas de autocorrelação dos resíduos por meio dos testes de Arellano e Bond. E nós realizamos também o teste de Hansen, a qual ele, né, não se mostrou significante, né, indicando que os instrumentos utilizados na estimação do modelo são exógenos, confirmando a relevância da estimação e utilização do modelo GMM. Por isso, foi realizado esse teste. Então, a tabela 1, ela descreve, né, alguns resultados acerca da nossa amostra, da nossa pesquisa, né, e a gente verifica aqui no terceiro decil, né, com exceção do segundo, onde demonstra a variável saldo em tesouraria, que é a nossa variável de liquidez, né, que as firmas com restrição financeira, elas apresentaram maior risco-retorno esperado do que as firmas sem restrição financeira, tá? Isso com os testes de significância a 1%. Né? Então, esperava-se que, de outra parte, que as firmas de maior liquidez, né, que é esse aqui no terceiro 3, né, da liquidez, que o risco-retorno dessas firmas com restrição se apresentasse menor que as firmas sem restrição, né, o que revelaria esse benefício de liquidez para essas empresas, ou seja, maior liquidez, elas teriam um maior retorno, né? Dentro do painel C, que demonstra o contexto COVID e o não COVID, né? Então, dentro do contexto da pandemia, né, as firmas com restrição, elas se apresentam, o beta delas se apresenta superior do que as firmas sem restrição, né? E isso vai indicar um maior risco, retorno esperado, né, em firmas com restrição, né? Então, nesse contexto de período de pandemia, a relação se mantém, mas não se apresenta, né, significância, ou seja, né, indica que não havia diferença desse risco e retorno entre firmas restritas ou não no período de pandemia, né? Então, a gente verifica que no contexto Covid, não, mesmo diante de restrição ou não, as empresas não se beneficiaram da liquidez contábil, né? E não refletindo o menor risco-retorno esperado, tá? E na tabela 2, a gente pode constatar também, né, que em períodos que não são períodos de Covid, essa maior liquidez contábil em firmas restritas, ela vai refletir um maior risco-retorno esperado em que firmas não restritas, né, conforme a gente pode observar no coeficiente, né, de interação entre a liquidez e a restrição financeira, tá? Onde o coeficiente deu um valor positivo ao nível de 1%, tá?
E considerando também o período de pandemia, né, maior liquidez contábil em firmas restritas, né, que estavam caracterizadas por estar em restrição financeira, refletiu um menor risco retorno esperado que em firmas não restritas, né, como a gente pode observar nesse coeficiente de interação entre Covid, o coeficiente de situação de tesouraria e a restrição financeira, né, onde o coeficiente se apresentou com resultado negativo, também com significância a 1%, tá? Então, a gente pode considerar, a partir desses resultados realizados, né, que esse contexto, né, de pandemia ocasionado pela Covid-19, até, né, o terceiro trimestre de 2020, né, a gente verificou que as firmas restritas, ou seja, que apresentaram, né, restrição financeira, que tiveram maior liquidez contábil, elas vão exibir um menor risco de retorno esperado que as firmas não restritas, né, e ressalta-se que em períodos não representativos da pandemia, as evidências apontaram não haver benefício dessa liquidez em firmas com restrição financeira, conforme, né, apontava-se na literatura. Então, com base nas evidências, rejeita-se a hipótese, né, que nós trazíamos de que as firmas com maior liquidez contábil, independente do seu estado de restrição financeira, no caso, eles iriam exibir um menor risco de retorno esperado de mercado durante o período de pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, a gente conclui, né, com esses resultados, que esse benefício da liquidez contábil, ele vai se apresentar para firmas restritas apenas durante o período da pandemia, né, e esse efeito não vai se constatar em períodos não representativos da pandemia, dentro do contexto brasileiro. Então, esse estudo, ele traz evidências, né, acerca desse benefício da liquidez em mercados emergentes, que é o caso brasileiro. Além disso, a importância de investigar essa relação dentro de um contexto de crise, né, trazendo evidências empíricas para serem realizadas a tomada de decisão e evidências para se apresentar de que forma se comporta esse mercado financeiro brasileiro diante desse contexto, tá? Então, aqui são algumas das nossas referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho, e aqui são os autores, né, que participaram dessa pesquisa, e caso vocês tenham, né, alguma contribuição, também alguma dúvida, além desse horário descrito aqui, vocês podem também estar entrando em contato com esses e-mails para falar com a gente, tá? Então, muito obrigada, e aguardo as contribuições. E Edna, obrigado pela apresentação. Uma coisa que eu até esqueci de agradecer também a Heloísa antes, os vídeos de vocês foram bem pontuais também. Então, a gente acaba assistindo o vídeo também, então isso é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, tá? O trabalho de vocês, ele está muito bem escrito, e isso é uma coisa muito interessante, porque quando você bate o olho, você fala assim, já é um trabalho quantitativo. E à medida que você vai lendo, você vê que vocês conseguem apresentar os dados e conversar com os dados de forma bastante clara, tá? E isso é um mérito dos autores. Não é todo mundo que faz um trabalho quantitativo que consegue fazer isso. Ainda mais quando a gente pensa num evento, tá? Os trabalhos que chegam para o evento, às vezes, chegam com bastante coisa para ajustar. Eu gostei do tema, gostei da relevância dele, da praticidade, como que vocês trabalharam os dados, tá? Uma coisa também que eu achei muito interessante em termos de estratégia é que na própria introdução você já começa com a oposição, no primeiro parágrafo, né? Então você já mostra logo no início para que vocês vieram, qual que é a oposição que vocês querem investigar e depois vocês vêm desenvolvendo isso ao longo do texto. E a introdução é o momento que a gente fala assim, ou eu vou continuar com esse artigo ou não vou. E vocês conseguiram me prender a atenção na introdução, porque você já remata o autor logo ali na frente. Então, achei isso muito interessante, tá? Outro ponto também que eu acho que eu gostaria de elogiar é que muitas das vezes a gente critica que os trabalhos são muito grandes e as revistas pedem cada vez artigos menores, tá? E o trabalho de vocês, ele tá curto, ele tá direto ao ponto. Tem algum ponto ali que depois eu vou pedir algumas explicações, que eu fiquei na dúvida, claro, mas eu acho que ele tá coeso, tá? Eu sei qual que é o problema, sei para onde que vai, sei como resolver. Então ele está bem amarrado,
tá? E se fosse um artigo de 8.000 palavras, eu não sei quanto que tem, mas ele tá bem enxuto, assim. Claro que tem umas coisinhas que a gente precisa pensar ali mais à frente, mas nesse ponto, mérito também dos autores, tá? Um ponto que eu queria pensar é que né, Wagner, tô com um artigo num journal fora do país, da minha tese, junto com a minha orientadora, e semana passada eu tive uma reunião com ela para a gente discutir umas coisas que eu vejo que está acontecendo com vocês. Então, uma coisa que os avaliadores fizeram para mim, que eu acho que também a gente pode pensar em replicar no de vocês, como sugestão, é deixar muito clara a seleção da amostra. Eu também fiz como vocês, assim, foram as empresas, excluí as não financeiras e tal. E para lá, eles pediram para a gente especificar essa amostra. Em que sentido? Olha, quantas empresas que tinham, monta a tabelinha, quantas que são não financeiras, quantas que foram excluídas, por que foram excluídas, e eles queriam saber em quais setores que elas estavam, tá? E aí, trazendo isso para o seu contexto, talvez seja interessante, porque eu posso olhar para um setor que tem maior liquidez e outro tenha menos liquidez. E eu consigo identificar na sua amostra quão representativos esses setores são, tá? Talvez isso, né, como sugestão, não sei, né, o que que vai ser, mas talvez poderia ser incorporado até na análise descritiva, que é outro ponto também que eu recebi como retorno desse journal do Mago, que eles queriam que a gente trabalhasse mais os dados na parte descritiva. Então eles queriam entender como é que está essa amostra, como é que estava relacionado, segmentado a minha amostra de empresas, para depois, na hora que eu for discutir os dados, eles saberem com que eu estou trabalhando. E trazendo isso para o seu trabalho, eu acho que isso poderia agregar no trabalho de vocês, mas eu não sei se esse é o objetivo. É só uma sugestão aí, tá? Uma coisa também que eu acho que talvez pode pensar aí, mas talvez colocar como apêndice, uma coisa que ajuda nós pesquisadores, quando a gente quer identificar um trabalho quantitativo, é montar uma tabela de variáveis, né, você já joga lá como apêndice, né, não sei se vai caber na sua metodologia, porque ela está bem redondinha, mas colocar isso como apêndice, porque quando a gente quer saber como foi construída cada uma das variáveis, eu já posso ir lá direto ao ponto, tá? E verifico isso. Uma coisa que me questionaram, que eu li o trabalho de vocês e já falei assim, gente, é interessante, né? Como que a gente pensa quase da mesma forma. É a questão que eu fiz 2 trabalhos. Um deles eu só rodei o GMM e mandei, e outro eu rodei o efeitos fixos GMM e mandei para a revista. Os 2 voltaram, tá? E aí, nesse que eu rodei só GMM, a revista pediu assim: "Pá, beleza, você falou que tem problema de endogeneidade, mas por que que você não apresentou os testes, né, sei lá, o meu foi dados em painel de efeito fixo". Eu acabei não apresentando, eu fui direto no GMM. Eles falaram assim: "Não, a gente quer que você apresente os dados em painel de efeitos fixos", né. E eu acho que no seu também poderia pensar junto com os pesquisadores, né, se caberia colocar também. Foi um retorno que me deram que eu achei coerente e não é difícil de fazer, tá. Então a gente vai voltar com o painel de efeitos fixos e vai mostrar o GMM. Os 2 confirmam, tem o mesmo efeito, tá tudo bonitinho, né. E eu acredito que o de vocês também não deva ter grande problema quanto a isso, mas foi algo que aconteceu e talvez possa acrescentar também. Quando eu verifiquei o modelo GMM de vocês, eu só fiquei com uma duvidazinha, né, vocês utilizam variáveis instrumentais, e aí vocês falaram que rodaram na segunda defasagem. E essa segunda defasagem foi uma escolha de vocês, ou foi por algum motivo que eu falei assim: "Ah, eu escolhi só a segunda defasagem", tá? Porque majoritariamente os trabalhos testam sempre a primeira defasagem, né, e aí eu vi que vocês utilizaram a segunda. Eu já vi trabalho da economia que o cara falou assim: "Ah, eu testei várias defasagens", né, e aí que foi melhor a pessoa colocou. Isso eu fiquei na dúvida realmente, né, o porquê escolher a segunda e não a primeira ou a terceira, né. Talvez justificar isso no seu trabalho pode dar uma substância maior, tá. Com relação também, uma dúvida que eu fiquei, né, vocês utilizaram a liquidez, né, e aí eu falei assim, a liquidez contábil. Será que vocês testaram outras variáveis para a liquidez contábil? Tá? Outras proxies? Por quê? Nesse artigo meu, que é de conexão política e tal, eles pediram exatamente isso. Falou assim, olha, você está utilizando a variável de desempenho, eu utilizei 3, testa mais outras, tá?
Então, assim, eles pediram para fazer novos testes com outras variáveis substitutas para a gente dar robustez nos dados, apesar de eu ter rodado de GMM, né? E talvez para o trabalho de vocês, se, né, pelo menos escrever um parágrafo, olha, eu testei outra variável de liquidez contábil, né, tal, testei e deu o mesmo resultado. Isso ainda dá robustez para os seus dados, perfeito? Foi o que me foi solicitado e eu acho que pode acoplar no trabalho de vocês para deixar ele mais robusto, não que ele não esteja, tá? Pensando numa avaliação que eu mandei para um journal, veio para mim e eu falei assim, eu acho que no trabalho de vocês também poderiam aplicar. Bem, a grosso modo, acho que essas seriam mais as minhas dúvidas, inquietações, do que grandes problemas no trabalho de vocês. E eu gostaria de ouvir você, gostaria de, né, deixar aberto para os demais pesquisadores que estão aí. Primeiramente, professor Wagner, muito obrigada, tá, por suas contribuições, foram todas válidas, né, porque quanto melhor o trabalho, né, se demonstrar apto à leitura e compreensão do leitor, melhor, né, porque ele vai entender, de fato, o que está sendo proposto ali. Em relação a escolher a segunda defasagem, a gente testou, sim, outras, tá, porém, essa segunda defasagem se apresentou-se melhor em relação aos nossos dados, tá? Em relação à variável de liquidez, a gente também testou, só que assim, a gente não incluiu, de fato, aqui, né, no nosso trabalho, isso, né? A gente foi testando outras variáveis, até calculando, né, o saldo de tesouraria de outra forma, e dessa forma a gente definiu deixar essa, né, essa de saldo de tesouraria. A gente testou outras variáveis. E essas outras deram o mesmo resultado ou deram muito diferente? Não deram muito diferente, não. Não deram muito diferente. E aí a gente considerou deixar mesmo saldo de tesouraria, né, diante do referencial que a gente tinha, desse fato, né, desse autor, para usar a liquidez. Então, a gente deixou essa variável porque ele já fazia essa análise, né, de analisar essa liquidez utilizando ela. Mas, se eu não me engano, a gente fez liquidez contábil dos índices de liquidez mesmo. Né? A gente rodou há um tempo, mas acredito que foram esses, sim, que a gente testou para estar fazendo essa análise. E aí, se alguém quiser também fazer alguma complementação, que é o primeiro autor, que está aqui conosco também, ele pode ficar à vontade, mas foram realizados vários testes, né? A gente foram várias formas lá listadas para poder chegar nesses resultados que nós encontramos. Bom dia a todos. Bom dia. Escutam? Sim, perfeito. É sempre um prazer falar no Congresso USP, professor Wagner, a gente agradece fortemente as suas contribuições e de fato estão assim, bem alinhadas com o que a gente já vinha pensando, né, de aplicar e de deixar o trabalho mais robusto, tá? Eu concordo 100% com a sua fala de trazer a robustez dos achados, porque, conforme a Dina falou, a gente testou outras próteses também para tesouraria, mas em algumas delas ocorreu sensibilidade, tá? E eu acho que isso também é relevante para o leitor. Sobre uma inquietação sua, da segunda defasagem, né, que a Edna até já respondeu, que foi a melhor escolha. Na verdade, a gente está tratando aí um modelo muito persistente. Você analisar lá a tabela do beta, né, o beta ele é um coeficiente muito persistente, muito próximo de 1, quase que ele explode, né, a série, né? E aí, assim, a estimação ela se deu muito sensível, né, à escolha das defasagens, né? Então, essa foi a escolha mais, digamos assim, ajustada, né, e que os testes mostraram mais condizentes, né, de rejeitar as hipóteses lá de violação, né? Uma questão que você fez, né, dos efeitos fixos, em relação é válida, tá? Eu acho que eu já vi muitos trabalhos trazendo, inclusive, três modalidades, né? O LS, o efeito fixo e o GMM sistêmico, porque você, na verdade, se a gente for assim por uma abordagem explorar, não há uma escolha robusta, né? Mas você pode olhar para os três, né?
O LS é o estimador que tem o maior parâmetro autorregressivo, o efeito fixo é o menor. Ele enviesa, né, o coeficiente para baixo. E o GMM, na verdade, ele deveria estar ali no meio, né? Se a gente fosse pensar nessa direção. Então, assim, o efeito fixo, se a gente tem um modelo já muito persistente, como é o caso que você vê na nossa tabela aí, provavelmente os parâmetros, né, do efeito fixo eles vão ficar bem diferentes, né? Até porque na nossa estrutura de instrumentos aí, você vê que a estimação do GMM é muito diferente, né, na construção dos estimadores, né? Mas eu também concordo bastante, tá? Eu acho que mais interessante até seria colocar os três, né, e demonstrar de fato que o GMM é o estimador mais adequado, né? No mais era isso, tá? Agradeço novamente aí as contribuições e se alguém mais quiser contribuir, a gente fica à disposição. Lineker, essa sua fala é muito interessante, sua e da Edna, que vocês testaram outras variáveis e a gente, quando vai... Eu me incluo porque eu trabalho com dados quantitativos também. Eu faço 1000 testes e na hora de escrever eu coloco só aquele que deu certo, que eu achei mais legal. E às vezes a variável, uma outra substituta deu mesmo significância, mas não sei, não ficou legal no modelo. E a gente não coloca isso. E quando eu mandei esse artigo para o Mago, que ele retornou, eu fiquei me culpando, junto com o meu orientador, exatamente por isso, porque a gente fez vários testes, algumas variáveis deram significância, mas não ficaram ajustadas no modelo, mas eu tinha justificativa teórica, e eu não coloquei. Eu devia ter falado assim, não, foi realizado o teste com outra variável, deu uma significância X, o modelo, né, é um pouco diferente, mas, gente, era a robustez do modelo, e eu não fiz isso, e eu me culpei, era uma coisa que eu poderia ter minimizado, e aí me estralou os olhos, e eu acho que talvez isso seja interessante para vocês, já que vocês já fizeram os testes, coloca só assim um parágrafozinho justificando, né? E com relação ao efeito fixo, é só uma sugestão, né? Com certeza vocês devem ter os dados em si, vão poder refletir se isso se adere ou não. Mas parabéns pelo trabalho, e mais uma vez, né? Eu espero ver esse trabalho publicado em algum lugar. Esperamos também, professor. Isso, professor. E pelo tamanho do paper, como você falou, até ressaltou, né? Eu acho que tem muito espaço aí para a gente expandir, né, os resultados, né, expandir as análises, né? Pelo tempo aí que a gente teve, né, a gente teve que dar uma resumida, né, no paper até para apresentá-lo no evento, né? Mas tem espaço para isso. E eu acho que tem 2 pontos aí nessa sua fala também, né? Vocês até colocam lá no final das conclusões, a gente pode expandir o período de análise, mas a gente não expandiu porque a gente está, né, com deadline para o Congresso, e agora a gente tem uma pandemia que não tem fim no Brasil, até 2021. Então, talvez pode estender um pouco o período de análise, vocês têm fôlego para fazer isso. E outra, eu acho que parte até dessas considerações finais que vocês colocam ali na conclusão, ela pode ser acoplada na discussão ali dos seus resultados. Que na hora que você apresenta a tabela, você está apresentando os dados. E a discussão em si, ela parece tímida ali, e depois lá nas conclusões. Eu acho mais interessante se ela viesse ali nos dados, junto com as tabelas, que aí eu já consigo bater o olho na tabela e já discutir com os autores. Você está me entendendo? E aí essa discussão fica mais rica, mais robusta, tá? E, mais uma vez, assim, a forma como que vocês apresentam os dados e discutem os dados, não fica um trabalho que é meramente quantitativo, tá? Que fica ali cansativo, não. Você vê que você está explicando por que as coisas estão acontecendo, tá? E tem só uma coisa que está diferente na apresentação do paper, que eu acho que é um errinho lá na hora, que eu fiquei toda hora voltando, que é lá o último parágrafo, né? Penúltimo parágrafo, antepenúltimo parágrafo, da página 10. Depois só tem que corrigir lá para ficar atento. A gente verificou mesmo a interação, a forma que está descrita no texto. Eu corrigi nos slides. Só corrigir isso. Eu vi no slide, estava perfeitinho, mas assim, para a versão final não deixa passar, não. Tá bom. Obrigada. Bom, gente. Demais participantes, contribuições, sugestões, fiquem à vontade. Os participantes estão tímidos hoje. Bom, gente, no mais, eu acho que é isso. Assim, eu bati o olho no artigo de vocês, eu falei assim, gente, a gente tem que... A gente, né? Eu já me incluindo, né? É o tipo de trabalho que tem que publicar logo.
porque é um tema extremamente relevante, ele está bem construído, ele tem uma robustez metodológica, ele tem uma fundamentação teórica, e não dá para dormir no ponto, tá? Então é um artigo assim que eu vejo ele no mínimo numa B1, no mínimo assim. Então, mandar brasa nesse artigo, mandar para o evento, mandar para um congresso rápido, Vamos em não frente. perder time. Vamos mandar, se Deus quiser, logo, logo. Bom, gente, eu acho que se ninguém tem mais algumas contribuições, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade. Uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu leio um artigo, né, dos dois casos, eu pergunto se valeu a pena, e valeu a pena ter lido os dois. Eu não perdi tempo da minha vida. Então, obrigado pelos trabalhos. Espero ver vocês aí no próximo Congresso USP com o artigo publicado. Obrigada a todos também. Tenham um bom restante de congresso. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, tá? Parabéns, Heloísa, pela apresentação. Acho que ela já saiu. Mas obrigada, professor. Obrigado, Edna. Obrigado, Lineker. Obrigado, Congresso USP. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau.